Março é o mês de combate ao sedentarismo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população mundial fosse mais ativa. Mas como que a gente muda esse quadro de uma vida menos saudável? É o que a gente vai conversar agora com o médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto Lima. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Muito obrigado. Doutor, quando a gente fala em sedentarismo, as pessoas já... Tem algumas que falam assim, preciso melhorar. Tem algumas que falam assim, preguiça. Verdade, verdade. Doutor, o que é o sedentarismo? Bom, a gente classifica assim. A Organização Mundial de Saúde mostra pra gente que se a gente se exercitar durante 150 minutos de intensidade média, né, na semana, ou 75 minutos de intensidade um pouco mais vagarosa na semana, a gente está fora desse quadro de ser sedentário. Mas a gente vê, Abi, que isso é muito pouco ainda, né? A gente não pode pensar que 30 minutos diários e depois o restante do seu dia que você vai estar acordado, você passar inativo e ainda à noite você passar dormindo, vai te conferir uma saúde e não vai. Então, sair do sedentarismo não é simplesmente fazer aquela caminhadinha na praça. A gente vai conversar isso aqui e a gente vai perceber que tem algo a mais para a gente fazer. Boa, doutor, porque quando a gente pensa isso, às vezes até vem, né, aquela meia-culpa de, mas assim, eu não sou tão sedentária, eu faço uma caminhadinha, por 15 minutinhos por dia eu paro e faço um alongamento, que seja. Não é isso, não vai ajudar muita coisa. Na verdade, a gente pensa assim, né? Será que isso é o suficiente e é melhor fazer isso ou não fazer nada? Né? A gente não pode se contentar com esse pouco. E o que eu vejo que acontece, Abi, é assim, as pessoas elas têm em mente um atleta. Eu quero seguir aquele cara no Instagram, eu quero ver esse tipo de perfil no Twitter. E eles, né, a população de um modo geral, ela vislumbra aquilo. Mas a gente não é atleta. Né? O atleta ele tem uma dieta própria, um sono próprio, um organismo já que ele nasce atleta. O que a gente tem que fazer para a gente não se frustrar é a gente colocar os nossos pequenos objetivos todos os dias e ter perseverança nisso. Senão a gente se perde, a gente se frustra. Isso é tão ruim. Porque a gente quer atingir um objetivo que não faz parte da nossa rotina diária, né? Porque o atleta, ele vive para isso, em função disso, né? Exato. E a gente tem que encaixar, né? A gente fala assim, poxa, mas e o assalariado que acorda às 5 da manhã, pega trem, pega metrô, pega trânsito, e como é que ele vai fazer para poder ter uma atividade física no meio disso tudo? Sabe o que eu falo quando os pacientes às vezes perguntam assim no Instagram pra gente? Eu falo, olha, que tal se você subir de escada e descer de escada? Abandonar o elevador e abandonar a escada rolante. A gente está falando nesses casos das pessoas que não têm tempo mesmo. Sim, que às vezes tem muito cedo. Abi, às vezes a realidade é dura. Né? Às vezes não tem dinheiro para pagar uma academia. Exato. Não tem dinheiro. Então hoje a gente tem esses programas de atividade nas praças. Mas o que a gente pode fazer? De repente descer um ponto antes e ir caminhando até o serviço e voltar caminhando até esse ponto e ir para casa. Né? Participar de atividades coletivas no condomínio, no seu bairro. E desmistificar essa coisa que só academia que funciona. Tem dança, tem tênis, tem corrida, tem caminhada, tem a parte kids, né? As mães podem fazer atividade com seus filhos. Isso é muito legal. Doutor, quando a gente já vai dar várias dicas para você de casa, mas quando a gente é sedentário, né? Quando a gente não tem esse tempinho, que não faz nenhum tipo de atividade extra, quais são os malefícios? O que acontece com o nosso corpo? E pergunta boa, hein? Na verdade, assim, a gente vê que aumentou muito o índice de diabetes, de hipertensão e de pacientes, infelizmente, com câncer. Né? O sedentarismo, ele vai levando as células a oxidarem muito mais. E dentro do nosso corpo, Abi, tem um mecanismo, né, que dentro do exercício físico ajuda a prevenir o diabetes. Por quê? Todo mundo sabe que a célula, né, ela precisa de ter glicose. Então tem que ter essa glicose que a gente come dentro da célula. Ela não pode estar na corrente sanguínea. E se ela está na corrente sanguínea, é quando o paciente fala assim para mim, doutor, minha glicose está 120, isso é perigoso?
A gente tem que ver a glicose, a insulina, o peptídeo C, para a gente poder entender. Mas o que acontece no sedentarismo? Essa célula que tem que ter a glicose dentro dela, ela fica resistente. Então essa glicose não entra na célula, fica sempre ali, na margem. Então, os problemas que acontecem? Diabetes. E essa glicose fora da célula vai acumulando e vai fazendo o paciente ficar mais gordinho. E esse paciente que está fora do peso, que está com tecido adiposo maior, ele sinaliza a pressão alta. Por isso que tem uma combinação entre diabetes e hipertensão. E quando esse corpo vai ficando mais inflamado, que a gente chama de inflammaging, né, vai ficando mais sedentário, mais inflamado, as doenças oportunistas, elas afloram. O terreno biológico, ele mostra pra gente que ele fica em desarmonia. Como foi até um programa que eu fiz aqui com você, que a gente mostrou a microscopia de campo escuro. Aí a gente consegue ver ali o que vai projetar nesse paciente. Então, a gente vê nível de câncer, né, aumentando muito. Nossa, que triste. Então, olha que legal como a gente previne muita coisa fazendo atividade física, não é? Previne muito. Muito. E aí, os benefícios quais são, doutor? Vamos lá, a gente falou do que a gente, não tô fazendo. Já é um grande motivo para você começar a fazer. Mas vamos falar mais os benefícios para as pessoas verem em casa. O que elas podem ganhar com tudo isso? No dia 10 agora, no 10/3, foi o Dia Mundial contra o sedentarismo, né? Então, o que a gente ganha fazendo o exercício? Eu gosto de falar sempre, eu dou sempre exemplo muito prático, né? A gente tem uma coisa dentro do corpo chamada óxido nítrico, que ele dilata as nossas veias, as nossas artérias, ele dilata. Então, aumenta o fluxo de sangue. Então, com isso, aumentando o fluxo de sangue, você leva melhor os micronutrientes, dentre eles um hormônio que é produzido, que é a serotonina. É por isso, Fábio, que o exercício físico ele promove esse bem-estar. Por quê? Leva muito mais. Né? Então a gente combate o sedentarismo, a gente melhora dores articulares, porque lubrifica melhor as articulações. A gente melhora o sono, porque efetivamente a gente tem um desgaste maior, então o sono ele fica muito mais efetivo. A gente melhora a parte cognitiva. Os pacientes que têm Alzheimer, que é considerado hoje o diabetes tipo 3, por conta de uma caramelização que dá nos neurônios, eles também se beneficiam disso, porque o corpo fica mais ativo. Os idosos, né? O que nós chamamos de propriocepção, a percepção do seu corpo no ambiente. Então, previne quedas, casas de repouso, os idosos às vezes que ficam sozinhos em casa. Então, fazer o exercício físico melhora essa propriocepção e melhora os índices de queda, de fraturas. Então, fica mais ativo. Olha que maravilha. Quanta coisa boa, né? E é uma coisa interessante, doutor, porque às vezes acontece isso comigo. Semanas que a gente tá mais estressado ou com muita coisa na cabeça e tal, e às vezes eu acabo faltando. Vamos supor, faltei no meu treino hoje. Foi o que aconteceu hoje, tá? Vou ter que contar essa falha. Foi o que aconteceu hoje. O corpo da gente é sacana, porque ele gosta de não fazer nada. Então, quando a gente se deixa, né, levar por isso, mas essa semana eu não tô legal, acho que eu não vou. Porque é difícil ter disciplina. As pessoas falam assim, nossa, eu admiro, você faz um monte de coisa, parece tão... Não é fácil. Tem dia que você não quer ir, a maioria dos dias você não quer ir, você não quer fazer, né? Mas eu acho que é uma forma de estímulo mesmo pra gente dar pras pessoas que tem que ter essa disciplina, porque quando eu volto, doutor, é exatamente isso. Você volta feliz, parece que fala, agora eu vou lavar essas roupas todas aqui, vou dar um jeito nessa casa, você volta motivado, né? Porque o nosso corpo tem isso, o nosso corpo não gosta de fazer muita atividade, né, doutor? Na verdade, assim, se a gente parar para analisar mesmo durante o nosso dia, a gente não faz muita coisa que a gente gosta efetivamente. A gente faz as coisas por disciplina, por perseverança. Nem tudo que a gente gosta, a gente só faz. Tem coisa que a gente não gosta, mas é necessário fazer. Né? Então, eu falo que o exercício físico, ele tem que entrar nisso, na constância. A gente tem que fazer o exercício como se fosse mesmo um remédio que a gente toma, um suplemento, tem que fazer parte da nossa vida. E quando a gente não faz, esses benefícios, eles caem. Então, tudo que a gente construiu, ele abafa. Ele abafa. Aí outro dia você procrastina, você fala, não vou não quero, é isso mesmo. E o que a gente tem que fazer? E quando a gente vence esse dia, você fala, puxa vida, fiz só os meus abdominais. Mas e depois do abdominal você fala assim, poxa, eu tô bem, vou fazer mais 5 agachamentos, eu fiz 5 agachamentos. Quando você percebeu, você completou os 30 minutos. E você fala,
eu tô cansada, mas eu venci hoje. Então, e o que eu falo também? Ah, tudo bem, não fez igual hoje, você não fez. Tudo bem. Não tem que ter neura, senão a gente cai naquele problema de ficar focado no atleta, eu tenho que ser aquilo. Aí a gente se frustra, cria uma ansiedade. Isso é tão ruim. Isso é muito Eu falo, ruim. olha, não fez, tudo bem, faz amanhã. Faz amanhã. E como a gente pode fazer, doutor? O que a gente, além da escada, além da gente fazer essa coisa do caminho, a gente tem gente aqui que vem trabalhar de bicicleta. Isso é ótimo. Legal, né? Sabe uma coisa que está dando muito certo e que as pessoas perderam nesses 2 anos de pandemia? Estarem unidas em grupos. Fazer grupos de pedal, grupos de caminhada, ter uma pessoa que corrobore do teu mesmo pensamento, que quer vir e caminhar, que quer vir e pedalar junto. Então, a dica hoje preciosa que eu dou é procure pessoas que estão na mesma sintonia que você para poder fazer atividade física. E essa atividade física, apesar das vezes, né, ela te puxava, não vai fazer hoje. Não vai fazer hoje. O teu amigo fala assim, vamos, Abi, vamos comigo, É bom vamos ter estar companhia. junto, sabe? Um vai dando força pro outro, então eu queria deixar esse recado, vamos resgatar a atividade física no coletivo. Exato. E se a gente tem muitas pessoas que ficam muito em casa, tanto pelo home office, né? Quanto também, eu já tenho artrite, eu fico incomodada, não gosto muito de sair, até a gente teve a pandemia, então as pessoas ainda estão começando a sair de novo. Mas dá para fazer de casa também, não dá, doutor? Dá. E o que eu vejo hoje, né? Nessa pandemia, muita coisa boa aconteceu, né? Muitas pessoas altruístas fizeram muitas coisas muito boas. Né? A parte da educação física foi assim. Se a gente fizer uma pesquisa muito boa, no YouTube, a gente consegue bons vídeos de professores que dão aula de graça. Não tô falando que tá certo ou que tá errado, que se cobra ou se não cobra. Eu tô falando que é uma realidade muito boa, né? E você consegue fazer exercícios de segunda a sexta-feira, acompanhados por professor, ele mostrando como é o ângulo, como que faz dentro de casa. Às vezes você consegue fazer isso no seu condomínio, junto um grupo de pessoas para poder fazer essas aulas. Então, assim, hoje a gente consegue fazer isso, né? E a gente fala assim, mas precisa de peso, precisa de comprar, precisa de gastar? Não. Dá para se fazer abdominal, dá para se fazer agachamento, dá para usar o banco para poder fazer um tríceps, dá para usar qualquer coisinha em casa ou simplesmente o peso do corpo, que é o chamado calistenia. Então, assim, desculpa, hoje em dia não dá tem mais. E a gente não pode permitir, né? A nossa saúde agradece. Olha o quanto de coisa boa que a gente tem fazendo exercício. Verdade. Movimentem-se, né? Tem que movimentar, tem que movimentar. Doutor, seja sempre bem-vindo à nossa Muito casa, obrigado. viu? Eu que agradeço, nossa, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Você de casa ficou com dúvida? Pergunta pro doutor. @doutordr.paulorobertolima é o Instagram e o telefone da clínica é o 12 99 737 7007. Um beijo para a doutora Camila também. Mando sim. Tchau, tchau. E para os pequenos, né? Estamos com 2 lá agora.